Bem, gente, graças a Deus estamos em mais uma aula de ensino religioso. Glória a Deus, não é isso, gente? Espero que estejam todos bem, todos se cuidando e, primeiramente, estou morrendo de saudade de vocês, como eu sempre falo. Gente, é bom fazer essas aulas para vocês, é bom preparar essas aulas para vocês, é, mas é muito ruim porque a gente, como professor, sente muita saudade de estar no contato em sala de aula e estar com vocês, sabe? Mas glória a Deus, já já, se Deus quiser, estamos perto e nós vamos voltar a nos ver, a nos encontrar novamente em sala de aula. Aleluia! É isso, gente. Vamos agradecer a Deus por mais uma semana, por mais uma aula, por todos os professores, por toda a escola, pela família e por tudo que a gente está vivendo também. Por a gente estar vivo, por a gente estar com saúde. Não é isso? Então, vamos lá, gente. Vamos dar início a mais uma aula, a nossa aula de ensino religioso. Vamos lá. Então, hoje a gente vai falar sobre um pouquinho sobre o profeta Elias. Beleza, gente? Logo após as narrativas bíblicas da aula passada, qual foi a aula passada? Alguém se lembra? Exatamente, foi sobre o rei Salomão, beleza? Então, logo após as narrativas bíblicas do rei Salomão, a gente vai vivenciar algumas coisinhas na Bíblia, mas logo após vai se falar sobre o profeta Elias. E é justamente sobre esse carinha que a gente vai ver hoje, que a gente vai discutir hoje, ok? Então, pega um lápis, pega caneta, pega papel, pega a tua Bíblia e vamos dar início à nossa aula, ok? Qualquer coisa vocês dão pausa aí, anota o que vocês têm para anotar, para alguma dúvida, algum ponto importante. Beleza, gente? Então, vamos lá, vamos dar início a essa aula. Profeta Elias. Vamos lá. O profeta Elias foi um dos homens mais conhecidos da Bíblia, citado tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. A história de Elias possui um papel muito ativo na narrativa bíblica. Nesta aula, conheceremos tudo o que a Bíblia nos diz acerca de quem foi Elias. Beleza, gente? Então, a gente vê logo no início da nossa aula, que o profeta Elias, ele exerce uma função muito importante. Ele tem uma importância muito grande na narrativa bíblica, na narrativa da Bíblia. Ele é um homem mais importante, tanto é que a vida dele mesmo vai ser narrada no Antigo Testamento, ok? O tempo que Elias viveu vai se dar no Antigo Testamento, mas ele se torna tão importante que o nome dele também se é mencionado no Novo Testamento. Para vocês verem o quão importante também esse homem foi na influência com Deus, ok? Vamos lá, vamos dar início aqui. A história de Elias. Eu botei 4 setazinhas aí para a gente se atentar, para a gente dar foco aí nessa vida, na história de Elias, ok? Vamos, a primeira setazinha aí, tá dizendo o quê? Vamos lá. O profeta Elias viveu no século 9 a.C., ou seja, cerca de 900 anos antes de Cristo. Durante os reinados de Acabe e Acasias, no Reino do Norte. Lembrando que em sua época o povo de Israel havia se dividido em 2 reinos. Judá era o reino do sul, com a capital em Jerusalém, e Israel era o reino do norte, com capital em Samaria. Ou seja, vamos lá. Resumindo, Elias viveu 900 anos antes de Cristo. Antes de Cristo nascer, 900 anos antes, Elias ele vivia na terra. Vamos lá. Um ponto importante, ele viveu durante o reinado de Acabe e Acasias,
ok? Memorizem esses dois nomes aí, vai ser importante para os próximos slides aí. No Reino do Norte, ou seja, eles pertenciam ao Reino do Norte. Mas é importante lembrar que no tempo que Elias viveu, o povo de Israel estava dividido em dois grupos, em dois reinos. O primeiro era o reino de Judá, que era o reino do sul, e a capital do reino de Judá era Jerusalém. E também tinha o reino do norte, que era Israel, que tinha a capital como a Samaria. Então, como a gente vê aí, Elias, ele viveu no reino do norte, ou seja, ele viveu em Israel, que tinha capital como Samaria, beleza? Ok. Segunda setazinha aí, vamos lá. Elias profetizou numa época muito difícil da história do povo de Israel, do ponto de vista religioso. No tempo de Elias, o reino do norte havia alcançado sua melhor posição econômica desde que havia ocorrido a separação do reino após a morte de Salomão. Então, um ponto curioso aí é que em seu tempo profético, Elias como um profeta, ele profetizou em um tempo em que o povo de Israel não estava muito bem espiritualmente. Ele profetizou em uma época em que o povo de Israel não se encontrava bem com um contato com Deus, ok? Mas esse tempo que ele viveu era um tempo também de uma posição muito boa para a economia de seu povo. Ou seja, eles estavam crescendo economicamente. E isso logo após a morte de Salomão. Ok? Então vocês veem que logo após Salomão se vem o profeta Elias. Ok? Vamos lá para a terceira setazinha aí. O rei Onri procurou estabelecer boas relações com as nações vizinhas. Ele casou seu filho Acabe com Jezabel, filha de Etbal, rei dos Sidônicos. Esse casal introduziu em Israel a adoração ao deus Baal de Tiro e Sidom. Acabe se encarregou até de construir um templo para Baal em Samaria. Vamos lá, vamos entender esse terceiro pontozinho aí que é muito importante. É um dos pontos mais importantes para a nossa aula de hoje. Vamos lá. O rei Onri, ele teve um filho, que foi Acabe. Beleza? Quando Onri morreu, Acabe ficou em seu lugar no reinado. Ou seja, Acabe ele se tornou rei. Mas Acabe, ele se casou com uma mulher. Como é o nome dessa mulher? Jezabel. Ok? Jezabel. Que era de um reino dos Sidônicos. O que eram os Sidônicos, professor? Vamos lá. Sidônicos era um dos povos que adorava outros deuses. Ok? Os Sidônicos, eles não adoravam a Deus, mas sim a outros deuses. E uma das adorações mais fortes desse povo era justamente a adoração a Baal. Baal, ele era um deus, ok? E quando Acabe ele se torna rei juntamente com a sua mulher Jezabel, ele implanta em Israel uma adoração muito forte ao deus Baal de Tiro. Ele implanta em Israel uma adoração muito, muito forte a esse deus. E é tão forte que Acabe, ele constrói um templo para Baal. Se lembra que Salomão, em seu reinado, ele
ele construiu um templo para adoração ao Senhor, a Deus. Então, Acabe ele vai construir um templo para adoração ao Deus Baal em Samaria, ou seja, em sua capital, na capital de Israel. Vamos lá. No quarto pontozinho aí, neste contexto turbulento de idolatria e paganismo, Elias foi chamado para servir como porta-voz de Deus. Ele recebeu a responsabilidade de lembrar aos israelitas que eles eram o povo do Senhor. Ou seja, no tempo em que Elias ele estava vivendo um tempo muito louco. Por quê? Porque ele estava saindo, o povo de Israel estava saindo de um tempo de adoração a Deus, porque no tempo de Salomão ele quis que o povo adorasse a Deus, tanto é que ele construiu um templo para adoração ao Senhor. Logo após veio um tempo de idolatria e paganismo. O que é paganismo? Paganismo é adorar a outros deuses, a não ser ao Senhor. Ou seja, o povo era um povo pagão, um povo que não adorava a Deus, mas adorava a outros deuses. E Elias, ele foi chamado por Deus nesse tempo. Por quê, professor? Porque Elias foi chamado justamente nesse tempo em que o povo não estava adorando a Deus, mas estava adorando a outros deuses. Justamente por isso. Porque Elias tinha um chamado de ser porta-voz para o Senhor, de resgatar o povo de Israel para a adoração a Deus. Elias tinha uma missão de mostrar ao povo de Israel que a única adoração que eles podiam ter era a adoração a Deus, ao Senhor. Beleza, gente? Vamos lá, vamos dar continuação aqui. O ministério de Elias pode ser organizado em 6 importantes episódios. Então, a gente vai ver alguns desses episódios aqui nessa nossa aula. Vamos lá. Os pontos importantes que aconteceram na vida de Elias. O primeiro, o aviso acerca da seca eminente em seu isolamento. O segundo, a luta no Monte Carmelo, onde enfrentou os profetas de Baal. Terceiro, a fuga para Horebe. Quarto, o episódio envolvendo Nabote. Quinto, a profecia acerca de Acasias. E sexto, a sua translação ao céu. Ok? Eu coloquei aí como ponto de curiosidade para vocês. São esses 6 pontozinhos que são importantíssimos na vida de Elias. Ok? Vamos lá. Elias, o primeiro ponto aí. Elias profetiza uma grande seca. Vamos ler aí. Em 1 Reis, capítulo 17, temos o registro, sem qualquer introdução, das atividades do ministério do profeta Elias. Ou seja, lá no livro de 1 Reis, capítulo 17, a gente lê sobre o ministério do profeta Elias, o que Elias tinha que fazer. Na ocasião, o profeta Elias anunciou que haveria uma grande seca. Devemos lembrar que Baal era o deus da vida e da fertilidade. Logo, tal seca representava um ataque direto à suposta capacidade desse ídolo de controlar as condições do tempo. Vamos lá, vamos entender esse primeiro parágrafo aí. Lá em 1 Reis, capítulo 17, Elias vai profetizar algo. Elias vai dizer algo ao povo de Israel. O que é que ele vai dizer? Ele vai dizer que haverá uma grande seca. Ou seja, não haverá água, não haverá chuva, não haverá mar. Haverá uma grande seca e, consequentemente,
uma grande fome também. Mas é importante a gente lembrar que, se lembram que Acabe, ele prestou culto ao deus Baal. E o deus Baal, ele era tido naquela época como o deus da vida e da fertilidade. O que é vida e fertilidade? Ou seja, o deus Baal, ele dava a vida e dava a fertilidade. Ou seja, dava o consumo, dava o que se era necessário para viver. Ou seja, o deus Baal, ele era o deus da vida. Ele dava vida. E Elias, quando profetiza que haverá uma grande seca, consequentemente Elias ele insulta o deus Baal. Porque se o deus Baal é o deus da vida e da fertilidade, como é que Deus Baal vai fazer com que o seu povo tenha uma grande seca? Não é isso? Então, Elias ele é muito ousado e profetiza isso, que haverá uma grande seca. Vamos lá, vamos dar uma continuação. Após essa profecia, Elias recebeu recomendações divinas para que se retirasse para o Oriente, escondendo-se junto ao ribeiro de Querite. Neste lugar, Elias foi sustentado milagrosamente. A água vinha do próprio ribeiro e o pão e carne eram retiradas dos corvos. Então vamos lá. Quando Elias profetiza que haverá uma grande seca, e ele insulta ao deus Baal, Elias ele começa a ser perseguido por aquele povo. Por quê? Porque Elias ofendeu ao Deus que o povo estava adorando, que era o deus Baal. Então ele começa a ser perseguido. Então Elias recebe uma ordem divina para se retirar e ir até o Oriente. E quando Elias chega lá, ele não tem nenhuma pessoa com ele vive sozinho e ele vai se sustentar milagrosamente. A água e o pão vai ser dado para ele de uma forma tão natural que Elias mesmo não acredita. Como é que ele consegue se alimentar sem ter ninguém por ele? Ou seja, o pão e a água é dado para ele de uma forma divina. É Deus que dá o seu sustento. Justamente porque Elias profetiza essa grande seca para o povo de Israel. Vamos lá. Segundo ponto. Elias e os profetas de Baal no Monte Carmelo. Vamos ler. Eu vou ler essa partezinha aí para vocês e eu vou parar para explicar mais. Vamos lá. Acabe culpava Elias da miséria em Israel, mas o profeta deixou claro que ele e sua família que eram os verdadeiros culpados. Eles tinham pecado contra o Senhor, especialmente por causa da idolatria. Então, o profeta Elias convocou todo Israel a comparecer no Monte Carmelo. Naquele lugar, confrontaria os profetas de Baal sustentados por Jezabel. Saibam quem eram os profetas de Baal. Os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá foram até o monte. Ali, 2 sacrifícios seriam apresentados, um pelos pagãos e outros pelo profeta do Senhor. Ninguém poderia queimar os sacrifícios, pois o fogo deveria surgir de forma sobrenatural. O verdadeiro Deus seria aquele que queimasse o sacrifício. Vamos lá, vamos entender esse primeiro parágrafo aí.
O rei Acabe, ele culpou Elias pela grande seca. Ou seja, a profecia de Elias, a profecia que Elias disse que haveria uma grande seca, estava se realizando. Porque o povo de Israel estava na miséria. O povo de Israel estava sofrendo. E Acabe, como rei de Israel, culpava Elias por essa seca. Mas Elias sempre deixou claro que a culpa não era dele, a culpa era do próprio Acabe e da sua família, porque eles estavam adorando a outros deuses, não estavam adorando ao Senhor. E no meio dessa cena toda, Elias ele vai fazer algo muito interessante. Ele vai chamar todo o povo de Israel para comparecer ao Monte Carmelo. E vai chamar também os profetas de Baal, os discípulos do Deus Baal, para fazer algo. Ele vai dizer, vamos fazer o seguinte: vocês fazem oferenda ao seu Deus, ao Deus Baal, e eu vou fazer a minha oferenda ao meu Deus, que é o Senhor. Isso era algo natural no Antigo Testamento, tanto é que a gente já falou isso, de o povo oferecer sacrifícios a Deus, ou, nesse caso, a outros deuses também. Então Elias vai dizer isso: eu vou pegar um sacrifício e vou oferecer ao Senhor, enquanto você pega o seu sacrifício e oferece ao seu Deus, ao Deus Baal. Mas é importante, nós não podemos queimar o nosso sacrifício. Nós vamos chegar ao cume do monte, lá em cima no monte, nós vamos oferecer e nós vamos clamar fogo sobre esse sacrifício. E os nossos deuses terão que queimar esse sacrifício. Vocês oferecem a Baal e Baal tem que queimar esse sacrifício. Eu vou oferecer ao Senhor e o Senhor vai ter que queimar esse sacrifício. Aquele que queimar o sacrifício será o verdadeiro Deus. Então Elias vai propor isso. E isso irá se acontecer. Os profetas de Baal vão subir, junto com o povo de Israel, vão subir ao Monte Carmelo e vão oferecer um sacrifício ao Deus Baal. E Elias vai subir ao Monte Carmelo e vai oferecer um sacrifício ao Senhor. Então vamos lá ver o que vai acontecer. Os profetas de Baal fizeram tudo o que puderam, mas nada aconteceu. Elias então consertou o altar do Senhor, que estava quebrado, e pediu que derramasse água sobre o holocausto. O profeta Elias clamou ao Senhor e Deus respondeu com fogo que consumiu o holocausto. Todo o povo de Israel reconheceu que Jeová é Deus. Aquele dia, os profetas de Baal foram mortos e uma grande chuva caiu sobre Israel. Havia chegado ao fim o período de seca, conforme Elias havia anunciado. Então, o que é que vai acontecer, professor? Quando os holocaustos, o que são holocaustos? Os sacrifícios. Quando os sacrifícios são oferecidos ao Deus Baal, nada vai acontecer. O sacrifício vai permanecer do mesmo jeito. Mas quando Elias oferece, quando Elias conserta o altar do Senhor, quando Elias clama ao Senhor fogo sobre aquele sacrifício, o que é que vai acontecer? Deus respondeu com fogo que consumiu o holocausto. Onde a gente pode ver isso? Em 1 Reis capítulo 18, do versículo 23 ao 38. Vai se dizer essa história aí. Quando Elias ele pede para que o seu holocausto, quando ele pede para que o seu sacrifício seja recoberto, seja consumido com fogo, Deus vai responder para Elias e Deus vai consumir aquele holocausto de fogo. Então, aos olhos nus, o povo de Israel vai acreditar que Jeová, ele é o verdadeiro Deus. Jeová é o Senhor,
Ievá, são vários nomes que se dá que se atribui a Deus. Mas o importante é que Israel, o povo de Israel, vai novamente reconhecer que Deus, que o Senhor, Ele é o único Deus, Ele é o único que pode ser anunciado. E quando o povo reconhece isso, chega ao fim o período de seca. Ou seja, aquela maldição que estava o povo de Israel vai chegar ao fim, porque o povo de Israel vai reconhecer o Senhor como o único Deus. Beleza, gente? A fuga para Horebe, outro ponto aí importante na vida de Elias. Vamos lá. Após ser ameaçado por Jezabel, Elias fugiu em direção ao sul. Esse foi um momento de profundo desânimo na vida do profeta. Inclusive, ele chegou a desejar a morte. Entretanto, ele foi divinamente alimentado com pão e água e instituído a seguir em direção a Horebe, o monte de Deus. A caminhada durou 40 dias e 40 noites e o profeta foi sustentado apenas pela refeição que havia comido. O monte Horebe foi o local onde o Deus da aliança de Moisés se fizera conhecido. Isto indica que a volta de um profeta leal a Deus, aquele lugar, era muito significativa. No Monte Horebe, Deus deu nova visão e novas instruções ao profeta Elias. Então vamos lá. Logo após Elias mostrar ao povo quem era o verdadeiro Deus, Elias novamente vai seguir perseguição, dessa vez de quem? De Jezabel. Jezabel, que era mulher de Acabe, que era uma das responsáveis por mandar que o povo adorasse ao Deus Baal. Ela vai perseguir Elias, ok? E vai se dizer na Bíblia que esse período vai ser um dos tempos mais difíceis para Elias. Elias vai se encontrar em um grande desânimo. Ele vai desejar até a sua própria morte, de tão desesperado que ele fica. Mas Deus, o Senhor, vai lhe dar uma instrução para que ele novamente fosse ao Monte Horebe. Professor, que monte é esse? Vamos lá, o Monte Horebe, na Sagrada Escritura, na Bíblia, vai exercer uma grande função. O Monte Horebe vai ser onde todos os profetas, todos os homens de Deus vão ser chamados para escutar ao Senhor. Então Deus, o Senhor, vendo que Elias estava passando por isso, estava passando por um momento de dificuldade, o Senhor manda que Elias suba ao Monte Horebe. E vai se dizer que naquele momento em que Deus chama, Elias vai ser alimentado com água e com pão. Logo após, ele vai se dar em direção a esse Monte Horebe. E vão se passar 40 dias e 40 noites. Até que Elias chegue a esse monte. E é importante dizer que durante esses 40 dias e durante essas 40 noites, Elias não vai comer mais nada. Ele vai ser sustentado apenas por aquela refeição que ele fez, que foi o pão e a água. E quando Elias chega a esse monte, Deus novamente, ele vai dar novas visões e novas instruções ao profeta Elias. Ou seja, quando Elias chega àquele monte, Elias novamente vai se sentir alimentado pelo Senhor. Novamente ele vai voltar a ter o Senhor. Ele novamente vai ter uma nova experiência com o Senhor. Ali ele recebeu 3 incumbências, ou seja, ali ele recebeu 3 ordens: ungir Azael como rei da Síria, ungir Jeú como rei de Israel e ungir Eliseu como seu sucessor. Então, quando Elias chega ao monte, Deus vai lhe dar 3 instruções. Novamente, Elias vai escutar a voz de Deus como uma ordem,
que é ungir Azael como rei da Síria, ungir Jeú como rei de Israel e ungir Eliseu como seu sucessor, aquele que vai ficar no seu lugar quando Elias morrer. Ok? Vamos lá. O profeta Elias e a vinha de Nabote. Vamos lá. Em 1 Reis, capítulo 21, encontramos mais um grande confronto entre o profeta Elias e a família real. Ou seja, lá em 1 Reis, capítulo 21, a gente vai ver um novo confronto de Elias com a família real. Lembrando que ele já tinha tido algumas reviravoltas, né? Primeiramente, quando ele profetiza a seca, e na segunda, quando ele vai ao Monte Carmelo, que ele desvenda toda a face que é o Deus Baal. Vamos lá. Jezabel havia planejado a execução de Nabote, que não queria abrir mão de sua vinha em favor de Acabe. Além disso, eles haviam ignorado o direito à herança da terra, que era garantido na nação de Israel. O profeta Elias anunciou o juízo divino sobre Acabe e Jezabel, dando detalhes sobre suas mortes e avisando que a sua casa seria destruída. Como Acabe se arrependeu, o Senhor adiou por uma geração a destruição da sua dinastia. Mas Acabe e Jezabel tiveram mortes desonrosas conforme a profecia. Vamos lá. Lá em 1 Reis capítulo 21, vai se relatar um fato. O que? Jezabel, ela tinha planejado a execução de Nabote. Quem era Nabote? Nabote, ele era um dono de uma vinha. O que é uma vinha? Vinha é onde se planta uvas. Vinha é onde se planta a fruta uva. Naquela época e até o dia de hoje, a uva se serve para se produzir o vinho. E naquela época, Nabote, ele era um dos grandes, ele tinha uma grande vinha, ele tinha uma grande safra de vinha. E Jezabel, de olho naquela vinha, de olho naquela terra, sabendo que aquela terra era boa, ela planeja a execução, a morte de Nabote. E ela faz com que, quando Nabote morresse, nenhum dos seus filhos tivesse a herança. Qual era a herança? Justamente aquela terra, porque Jezabel queria aquela terra para si, para o seu reino, para ela mesma. Mas o profeta Elias, ele vai chegar diante de Jezabel, diante de Acabe, e vai profetizar as mortes dele. Vai profetizar que eles terão uma morte horrível. E Acabe, com medo daquilo, Acabe, por tudo que tinha passado, Acabe, ele vai se arrepender de tudo que ele tem feito. E o Senhor vai adiar por um tempo as mortes de Acabe e de Jezabel. Mas vai chegar algum tempo que realmente as profecias, as mortes que Elias tinha profetizado, vai se acontecer. Então veja que Elias, ele profetiza também a morte de Acabe e de Jezabel por ordem do Senhor. Beleza? Vamos lá. Um dos últimos fatos. Elias é levado ao céu. Em outras Bíblias ou em outras linguagens vai dizer a transfiguração de Elias ao céu, o arrebatamento de Elias ao céu. No final do ministério de Elias, está registrado em 2 Reis, capítulo 2. Eliseu e alguns outros profetas perceberam que o ministério do profeta Elias estava chegando ao fim e que eles o deixaria. Por algumas vezes, Elias tentou se distanciar, mas Eliseu insistiu em acompanhá-lo. É importante lembrar que Eliseu já tinha sido vocacionado para suceder o profeta Elias. Elias e Eliseu foram a vários lugares juntos. Depois
de um milagre realizado no Jordão, o qual teve suas águas divididas, Eliseu pediu uma porção dobrada do espírito do seu mestre. Então vamos lá. Sabendo que Elias já estava muito velho, já estava ficando velhinho e tal, Eliseu, junto com os outros profetas, ele não deixou de andar com Elias, porque se lembram quando o Senhor, Deus, pede para que Elias vá ao Monte Horebe, ele dá 3 instruções. A última é para que ele unja Eliseu como o seu sucessor. Ou seja, Eliseu precisava ter uma experiência com Elias para que ele fosse sucessor. Ou seja, Elias, ele também quer essa experiência. Elias também quer andar com Eliseu também quer andar com Elias, para que Eliseu aprenda com Elias tudo o que ele tem que fazer. Ok? Então, como diz aí, Elias e Eliseu foram a vários lugares juntos, ou seja, Eliseu aprendeu muitas coisas com Elias durante o seu caminhar. Essa era uma referência ao direito de primogenitura praticado nas famílias israelitas. Em Israel, o filho primogênito recebia a porção dobrada da herança da família. Além disso, ele tinha o direito de suceder o patriarca da casa. Em outras palavras, Eliseu estava desejando se tornar o principal herdeiro espiritual de Elias. Ele não queria ser exatamente 2 vezes mais poderoso do que o profeta, como muitas pessoas imaginam. Ou seja, no slide anterior, a gente vê no final que Elias ele pede em dobro tudo aquilo que Elias tinha. Muitas pessoas podem pensar, mas então Eliseu quis ser 2 vezes melhor do que Elias. Não. Quando Eliseu pede a parte dobrada do Espírito, ele pede, na sua concepção, Eliseu pede para que ele seja mais forte. Eliseu pede para que ele seja um servo obediente como Elias foi. Ou seja, Eliseu ele quer essa responsabilidade. Eliseu ele quer essa experiência com o Espírito. Eliseu fez um pedido muito ousado. Elias lhe respondeu que não cabia a ele, e sim a Deus, decidir se o pedido de Eliseu seria atendido. A frequência do texto bíblico nos informa que a concessão desse pedido de Eliseu foi garantida. Eliseu viu Elias ascender ao céu em um rodamoinho, escoltado num cavalo de fogo com cavalos de fogo. Ou seja, o pedido de Eliseu vai ser aceito pelo Senhor. Primeiro Elias vai dizer, não se cabe a mim dar esse pedido a você, se cabe ao Senhor. E vai dizer nas narrativas bíblicas que o Senhor vai conceder aquilo que Eliseu queria. Que ele queria 2 vezes o Espírito. Ele queria 2 vezes o Espírito que habitava em Elias. E Eliseu vai ser testemunha ocular de como Elias ele vai morrer. Nas narrativas bíblicas, Elias ele não morre por morte natural, por velhice, por idade. Elias ele não vai morrer por perseguição, não. Elias ele vai se ascender aos céus, ou seja, Elias ele vai subir aos céus. E Eliseu vai ver isso. Como é que Elias vai subir aos céus? Primeiro, Eliseu vai ver um rodamuinho, e ele vai ver um grande carro de fogo, uma carroça de fogo, com cavalos de fogo, e eles vão pegar Elias e vão ascender aos céus. Ele vai subir aos céus nessa carroça de fogo e nesses cavalos de fogo, como se tem lá em 2 Reis, capítulo 2, versículo 11. Beleza, gente?
Então essa foi a nossa aula, a aula de hoje sobre o profeta Elias, ok? Se tiverem alguma dúvida, é só falem comigo que eu vou estar disponível para vocês para tirarem dúvidas, ok? Essa aula, como eu sempre falo, vai estar disponível para vocês no YouTube. Então quem quiser novamente ver essa aula, falem comigo que eu vou estar disponibilizando para vocês. Beleza, gente? Um forte abraço e até a próxima semana com a nossa aula de ensino religioso.